nossa série de estudos na carta de Tiago. Hoje será o 25º estudo. E o texto de hoje, capítulo 5, versos 1 a 6. Vamos pensar sobre o tema exortação aos ricos, que é o objeto central dessa primeira seção, do primeiro parágrafo do capítulo 5. Ouçam. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Por si só é uma leitura pesada, né? Não é um texto agradável, é um texto de exortação. Qual é o quadro geral? A carta de Tiago ela é pequena, 5 capítulos apenas, mas é uma carta que tem um grau de densidade. Não tanto teológico, digamos assim, mas uma densidade prática, porque é uma carta ética, uma carta que tem várias exortações, duras, muitas delas, e chama aquela comunidade para a qual Tiago se dirige a mudar. O principal problema daquela igreja, majoritariamente uma igreja de judeus convertidos à fé cristã, é que faltava àqueles irmãos estatura, faltava maturidade espiritual. Tiago já começa logo no início a falar sobre isso, né? Que eles precisavam crescer. Tiago identificou deficiências na fé deles, e essas deficiências estão sendo corrigidas pastoralmente por Tiago no decurso da carta dele. Volto a dizer que é uma carta de sabedoria. Inclusive, os cristãos judeus a chamam de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta muito prática, essencialmente uma carta prática. Na sessão anterior, Tiago trata do mundanismo, o problema do mundanismo, que tem vários desdobramentos. Ele fala da sabedoria do alto que precisa ser buscado. Então, a partir dessa base, uma crítica ao mundanismo, inclusive ele é duro ao dizer infiéis, quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, ele é muito duro, ao mesmo tempo amoroso. E ele fala dessa sabedoria que vem do alto, e a partir disso, o capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, o verso 6, nós vamos ter 3 desdobramentos práticos, né? 3, digamos assim, exortações práticas, coisas que aquele que quer a sabedoria do alto e que rejeita o mundanismo devem evitar. Quais são elas? Tratamos 2 já. A maledicência, que é um tema recorrente que Tiago trata, lembrando sempre daquele ensino, né? A repetição é a quinta essência do ensino. Tiago trabalha isso, ele fala várias vezes sobre o mau uso da língua. E no capítulo 4, versos 11 e 12, ele vai mais uma vez, reiteradamente, condenar o mau uso da língua. Não faleis mal uns dos outros, porque isso é prática mundana. Ele então vai reforçar as exortações que fez anteriormente. Semana passada, falamos da presunção, que é outra prática mundana. O que é presunção? É aquela arrogância de viver a vida como se Deus não existisse, como se o indivíduo tivesse gerência dela. Então ele vai falar sobre aqueles que dizem, amanhã eu farei tal coisa e depois tal coisa, vou fazer negócio naquela cidade, naquela outra. Essa presunção é própria do mundano, que desconsidera Deus os seus caminhos. Então Tiago fala para não agir assim. Ele diz claramente, se Deus quiser, faremos tal coisa, porque de fato a vida é dom de Deus e é Deus quem nos possibilita realizar certas coisas. Então, é próprio do homem fazer planos, mas nunca fazer planos desconsiderando os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor. E agora ele faz essa última dessas 3 exortações,
relacionadas ao tema do mundanismo e da sabedoria, que é justamente a palavra opressão. Ele vai exortar os ricos. E mais à frente, a partir do verso 7, vai tratar outros assuntos, como oração, e a gente vai chegar lá. Bem, então eu queria a atenção de vocês para pensar sobre esse tema, a exortação de Tiago aos ricos, porque é uma exortação instrutiva e muito oportuna. Não é uma coisa agradável de se ler, mas é necessário e pode nos ajudar muito. Antes de prosseguir, eu quero fazer algumas considerações, algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quem são os ricos a quem Tiago se dirige? Essa é uma primeira pergunta e é importante para interpretar adequadamente o parágrafo inteiro. Quem são os ricos a quem Tiago exorta? Bem, alguns sugerem que Tiago está se dirigindo a judeus ricos, cristãos, convertidos à fé cristã, que estavam oprimindo seus irmãos. Então é bem verdade que, embora poucos, houve casos de judeus ricos convertidos à fé cristã. Você tem, por exemplo, no capítulo 18 do livro de Atos, nominalmente 2 homens citados, que eram o principal da sinagoga, que eram homens de renome. São eles Crispo e Sóstenes, renomados judeus que se converteram. Então, tanto no Novo Testamento quanto na história da igreja, nós tivemos personalidades, algumas delas etnicamente judias, cristãs, convertidas, ricas que serviram ao Senhor. Então, é possível, segundo alguns comentaristas, que Tiago esteja falando aqui para esses poucos judeus ricos daquela igreja que estavam oprimindo seus irmãos na fé. Mas é pouco provável. Eu, por exemplo, não penso assim. Eu acho que a principal tese é que os ímpios a quem Tiago se dirige aqui não eram pessoas convertidas e elas estavam oprimindo os cristãos pobres, que era a maioria. 2 argumentos a favor disso. A primeira delas é que em toda a carta de Tiago, a gente vai encontrar um contraste entre cristãos pobres e ímpios ricos. Você pode observar, inclusive, esse é um tema que ele já tratou lá na frente, inclusive repreendendo a própria igreja. Quando um rico entra na igreja de vocês, o que é que vocês fazem? Vocês dão os primeiros assentos, vocês tratam com toda a deferência, e são eles mesmos que oprimem vocês. A linguagem que Tiago usa é como se esses ricos não fossem membros da igreja. Curioso notar também, e esse é um segundo argumento, que em nenhum momento Tiago os chama de irmãos. Então, muito provavelmente, os ricos aqui tratados não eram membros da igreja, mas Tiago simplesmente levanta essa exortação porque eram provavelmente patrões ricos que oprimiam aqueles membros pobres daquela igreja. O Douglas Moo, por exemplo, que é um renomado comentarista do Novo Testamento, ele diz assim: as pessoas ricas retratadas são claramente prósperas proprietárias de terra, uma classe acusada de exploração econômica e opressão. Se isso está certo, outra questão é levantada. Se eles não eram membros da igreja, eles não tiveram acesso à exortação de Tiago. Então, os profetas do Antigo Testamento, isso é muito curioso, viu? Você pega, por exemplo, Isaías, tem várias passagens do livro de Isaías, blocos inteiros, capítulos inteiros, que ele está exortando várias nações, mas elas não tiveram acesso àquela profecia. Então, qual é o propósito disso? Isso é chamado de linguagem profética. Então, embora os ricos não tivessem acesso a essa exortação, ela foi dirigida à igreja com 2 propósitos. Isso nos leva à segunda pergunta. Por que Tiago prega essa mensagem de denúncia contra não cristãos numa carta endereçada à igreja? Estão pegando raciocínio? Qual o propósito? No século XVI, o maior biblicista, o maior exegeta do século XVI, João Calvino, no comentário dele, ele diz assim: há 2 propósitos. Para que os fiéis, ouvindo para o miserável fim dos ricos, não invejem sua fortuna. A primeira coisa é essa. Pedagogia na própria igreja. Vejam o fim miserável daqueles que se ufanam de terem alguma coisa. Então, catequizar a congregação nesse sentido. Segundo, sabendo que Deus será o vingador dos males que sofreram
e com isso possam com calma e resignação suportá-los. Então o propósito é cuidado para não ter inveja e cobiçar o estilo de vida dos ricos, porque o fim deles será miserável. Não pela riqueza em si, mas pela maneira como conduziram todo o processo. E mais, para que vocês aprendam a suportar com calma e resignação esse breve sofrimento, porque isso vai ter fim. Então, assim, os cristãos pobres seriam consolados com essas palavras e talvez aprenderiam preciosas lições sobre os perigos inerentes no que tange à riqueza. Uma terceira pergunta ainda. Por que razão a exortação se estende a todos os cristãos? Porque alguém pode pensar assim, né? Estava lendo esse texto e pensando comigo. Alguém pode pensar que essa exortação se aplica apenas aos ricos, sendo irrelevante para os demais. Ora, se é uma exortação para os ricos, quem não é rico pode dizer assim, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou rico. Não é? Vejam, existe um sutil perigo ao ler passagens como essa. Eu queria lembrá-lo disso. Alguém pode dizer, essa palavra foi dirigida a judeus ricos no primeiro século, não para pessoas como nós, aqui e agora, século XXI, contexto do Rio de Janeiro. E esse raciocínio é sutilmente perigoso. Por quê? Você não é um judeu. Ou algum judeu étnico aqui? Eu creio que não. Você não é um judeu, mas você não rejeita os 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés, para o povo judeu, há milênios atrás. Então, em outras palavras, se lermos essa passagem de forma adequada, veremos que existem princípios aqui que se aplicam a todos nós. A gente pode aprender com essa exortação de Tiago aos ricos, muito provavelmente ímpios, naquele contexto lá. E eu lembrei de uma passagem de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim no capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então não é por acaso que esse texto foi preservado, e não é por acaso que hoje, 12 de abril de 2023, estamos pensando sobre uma exortação aos ricos no primeiro século, lá na Palestina. Alguma coisa a gente pode aprender. Eu queria a sua atenção para pensar sobre a denúncia que Tiago faz contra a maldade dos ricos. Eu selecionei aqui 4 palavras-chave que apontam para a gravidade do pecado deles. É como se Tiago fizesse um catálogo para ilustrar a gravidade dos atos deles. A primeira palavra é corrupção. Mantenha a Bíblia aberta, observe o verso 2 e também a primeira parte do verso 3. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Então, no contexto da carta de Tiago, a riqueza estava associada fundamentalmente a 2 coisas: a vestimenta e o ouro e a prata. Era um símbolo de riqueza. Vejam, por exemplo, naquela passagem da parábola de Lázaro e o rico, em que Jesus fala sobre o homem que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Então, uma das formas do rico ostentar sua riqueza era com sua roupagem. E Tiago vai falar aqui sobre as roupas, né? Na própria carta de Tiago, no capítulo 2, já passamos por essa passagem, ele fala do rico que entra na igreja como tendo anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo. Então a pessoa ostentava, não era com um carro do último ano, um V6, um V8, um carrão da moda, mas é com a roupa e com os anéis de ouro, prata, ostentava. Então o rico naquele contexto era alguém que se vestia bem e possuía ouro e prata. Agora vejam, já fazendo aqui um recorte. Não é pecado ser rico. Ponto. Há homens na Bíblia e na história da igreja que eram ricos, alguns deles muito ricos. Tiago condena a corrupção da riqueza, que é o desvio tanto na origem quanto no destino das riquezas. Percebam isso aqui, isso é muito importante. O que é corrupção da riqueza? É quando a origem é ilícita e o fim também. Então o problema não é inerentemente na riqueza,
Mas se a origem é ilícita e se o destino também não atende aos propósitos pelos quais aquela riqueza foi concedida. Então, Tiago está denunciando, portanto, a corrupção, o extravio, o desvio. E a palavra corrupta significa literalmente podre. O que é corrupção? É a degradação. É o apodrecimento. Então, a riqueza deles estava desesperadamente corrompida. Eles que buscaram tão zelosamente a riqueza, haviam alcançado, mas ela apodreceu. Li um comentarista chamado Jim Sanran, quando ele diz assim: aos olhos humanos, os proprietários de terra estavam vestidos com roupas finas, mas aos olhos de Deus estavam usando vestes imundas, carcomidas por traças. Tanto é que Tiago usa essa linguagem. As roupas de vocês, vejam aí no verso 2, as vossas roupagens comidas de traça. Então, a corrupção se estende não apenas à roupagem deles, mas também ao ouro e à prata. E ele vai usar uma expressão aqui que é dissonante. Vejam, Tiago afirma que o ouro e a prata deles foram gastos de ferrugens. Como é que é isso? Nós sabemos, não precisa ser um geólogo, um estudioso da matéria, que um dos metais menos reativos que existe é o ouro e a prata. O indivíduo pode enterrar uma pepita de ouro, ela fica lá por séculos, ela não se deteriora. A prata também, muito durável. Então, Tiago mostra que houve uma corrosão e a ferrugem das riquezas deles por causa do mau uso. Tiago está falando, olha, o inimaginável aconteceu. A riqueza que deveria ser usada para um fim proveitoso sofre de ferrugem. Figuradamente, é como se o ouro e a prata tivessem enferrujado, perdendo o seu real valor. Então, acumular sem que haja um propósito importante é absolutamente inútil, como uma moeda destruída pela ferrugem. Não tem valor. Fazendo aqui uma comparação, é como a cédula, o dinheiro em cédula, de papel. Aquilo pode ter muito valor, mas se aquilo for destruído pelo tempo, não tem valor nenhum. Né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, eu li 3 livros do filho do Pablo Escobar, né? O Juan Pablo Escobar, e ele contando as peripécias do pai dele naquele período final da década de 70 até 92, quando ele foi morto. O Pablo Escobar foi um dos grandes traficantes de droga do mundo, que criou a indústria, né, das drogas. Um homem muito mau. E ele tinha muito dinheiro, não tinha onde guardar tanto dinheiro, né? E ele então escondeu muito dinheiro, né, nas calhas, né? E uma dessas etapas finais da vida dele, quando ele estava indo de uma cova para outra, fugindo da polícia e dos próprios inimigos, então ele estava precisando de dinheiro e mandou buscar, porque tinha um endereço onde tinha lá uma quantidade expressiva de dinheiro. E alguém foi lá buscar, e quando abriu, levantou, tinha mais de $1 milhão completamente destruído pelo tempo. Se perdeu, não tinha valor nenhum. Então, o Tiago está falando sobre o mau uso do dinheiro, é isso, acontece isso, a ferrugem desvanece, perde completamente o seu valor. Então, do ponto de vista da eternidade, as riquezas terrenas, especialmente aquelas adquiridas de forma ímpia, não valem nada. Ele está falando da corrupção. Então, a primeira exortação que ele faz é cuidado com a corrupção da riqueza. Volto a dizer, não que a riqueza em si seja ruim. Riquezas vêm de ti, disse Davi em Crônicas, em outras passagens mais do Antigo Testamento. Mas o perigo inerente é que elas sejam corrompidas, elas tanto na origem quanto no destino. Uma outra palavra-chave, lançando mão aqui do verso 3, nós vamos falar de cobiça. Veja aí, uma expressão. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Acumular vem do verbo grego tesaurizo, que significa literalmente guardar num lugar seguro. Entesourar, guardar, proteger. Então, Tiago tem em mente as pessoas que alimentam o desejo insaciável de ter cada vez mais, cada vez mais. E à medida que vão tendo mais entesouram, mais guardam, mais protegem. Lembrei, por exemplo,
do fenômeno da insaciabilidade. Quando o dinheiro se torna um ídolo, o primeiro fenômeno que ocorre é a insaciabilidade. Quanto se mais tem, mais quer. É insaciável. E é uma frase monumental do Rockefeller. John Rockefeller Jr., foi o primeiro homem na história da civilização recente a ter o status de bilionário. Hoje existem muitos, não é? Bilionários. Até quando a inflação já tem mais bilionário, é muito dígito. Mas ele foi o primeiro da história a ser bilionário. E perguntaram a ele numa entrevista, quanto mais? Quanto é suficiente? E ele então respondeu, um pouco mais. Já tinha muito, mas um pouco mais. É insaciável. E essa cobiça é idolatria. É idolatria. Basta observar, por exemplo, olhando para o Novo Testamento, Lucas registra um episódio em que dois irmãos estão brigando. E qual o motivo da briga? Entre irmãos. Dinheiro. Por dinheiro as pessoas matam, morrem, casam, se divorciam. Dinheiro não tem liga. Ele é muito bom no bolso, mas se estiver no coração, é um problema. Tanto faz se é R$50 ou se são 5 milhões. Matam e morrem por dinheiro. Então os irmãos estavam brigando. Aí viram Jesus, foram para Jesus, Senhor, fala para o meu irmão me dar minha parte na herança. Aí Jesus já sondando o coração, mas eu sou juiz de vocês. Jesus percebeu que o problema é de outra natureza. E aí o Senhor, naquele contexto de Lucas 12, ele dá uma série de exortações sobre essa questão do dinheiro. Ele diz assim, olha, resposta. Ele dá uma resposta dura ao rapaz e se dirige para os discípulos. Está vendo isso aqui? Essa disputa entre dois irmãos? Fala para o discípulo. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele está falando o quê? Que o quadro é mais amplo. Toda e qualquer. Existem tipos de avareza. E por que o homem deve se guardar de todo tipo e toda avareza? Vem a resposta. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O mais miserável é aquele que resigna, ou melhor, delimita a sua vida aos bens que tem. Porque vão essas coisas todas escorrer pelos dedos. Não existe caminhão de mudança em cemitério. Não é verdade? Vai deixar tudo aí. Isso é muito triste. Existe aqueles que têm dinheiro e existem aqueles que o dinheiro os tem. São refém. E Jesus prossegue no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É o mesmo verbo que Tiago está dizendo aqui. Vocês acumularam. Vocês entesouraram. Ok. Aos olhos humanos, eles conseguiram muito. Mas vocês não são ricos para Deus. E parece um discurso assim de pobre, né? Ah, você está falando porque você não tem, né? Os ricos sempre desprezam esse discurso, porque acha pequeno, né? Mas é uma grande verdade, embora desprezada a verdade. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Tiago vai repreendê-los, porque eles estavam com essa cobiça no coração. É interessante notar que Paulo afirma que essa avareza é idolatria, Colossenses 3, verso 5. Mas eu queria ainda destacar aqui, ainda no verso 3, uma expressão que não pode deixar solta aqui. Tesouros acumulaste nos últimos dias. O que significa isso? Tesouros acumulaste nos últimos dias. Não quer dizer últimos dias da vida deles. Últimos dias aqui, observe, Tiago está se dirigindo a uma comunidade cristã composta de judeus. O background é mentalidade judaica, herança tradicional judaica. E na tradição judaica, no Antigo Testamento, últimos dias é uma expressão que aparece com recorrência no Antigo Testamento, como um intervalo entre o primeiro e o segundo advento do Cristo, do ungido, do Messias. Então, eles estão dizendo, Tiago está dizendo, vocês entesouraram, acumularam nos últimos dias. Um período de tempo inaugurado na vinda de Jesus
e que se encerrará com o seu retorno. Nós vivemos entre os dois adventos, entre o primeiro e o segundo. E qual foi a estupidez daqueles homens? Cegos pela própria cobiça. Nesse tempo de graça, ao invés de produzirem, como diz Jesus, riqueza nos céus, eles entesouraram nos últimos dias. E quando partirem, o que é que eles vão apresentar diante de Deus? Né? O tempo da salvação chegou e o tempo do juízo está vindo. E aqueles que passaram a vida acumulando riqueza sem considerar a eternidade, lamentarão profundamente. Tem uma passagem longa, mas bem instrutiva. Eu quero ler com vocês. Abram aí, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ouçamos as palavras de nosso Senhor. Capítulo 6, a partir do verso 19 em diante. Repito, Mateus 6, a partir do verso 19. Não acumuleis, é a mesma palavra que Tiago usa aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está aqui, machado na raiz da cobiça. Aprender a descansar na providência, isso não é uma licença para irresponsabilidade, para imprevidência, mas ao mesmo tempo é um chamado para ser responsável, ao mesmo tempo guardar o coração da cobiça, que é própria do mundanismo, é própria do gentio, é própria do pagão. Terceira palavra-chave aqui, fraude. Observe o verso a seguir. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, Tiago está acusando os ricos proprietários de terra que defraudaram o pagamento dos trabalhadores. Então, houve o quê? Uma retenção fraudulenta, uma retenção indevida de um trabalho que foi prestado. Então, os ricos estavam sendo desonestos com os pobres e parte da riqueza que eles tinham acumulado era o resultado, observe, a origem lícita, era o resultado da sonegação do salário dos operários, dos trabalhadores, ou seja, eles cresceram diminuindo o outro. Então, naquela época, na Palestina, está falando do primeiro século da era cristã. Então, naquela época, um pequeno grupo de proprietários se tornaram latifundiários, proprietários de grandes terras. E aqueles homens do campo eram forçados a trabalhar na lavoura, nos campos.
E para sobreviver naquele mundo rural antigo, eles precisavam do pagamento diário. Isso é muito antigo. Então não era um pagamento semanal, não era um pagamento quinzenal, mensal. Isso é uma cultura ocidental muito recente. O pagamento era diário, trabalhou, recebeu. Basta observar lá a parábola da vinha, né? Contrato de dia de serviço. Tanto é que no Antigo Testamento, Deus, na sua bondade e misericórdia, estabeleceu uma lei para proteger o trabalhador. Vejam a lei. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, trabalhava, recebia. O que está acontecendo ali? A família desses trabalhadores dependia da renda diária. Um atraso, uma sonegação no pagamento significava que não haveria comida na mesa. Isso angustiava a alma dos trabalhadores, razão pela qual na lei está escrita para que o trabalhador que ficou sem um devido salário não clame aos céus contra você, que não haja pecado na tua ficha. Não é? É o que a lei está estabelecendo. Portanto, o pagamento imediato era muito importante para o trabalhador que vivia no nível de subsistência, não tinha renda extra, não tinha uma reserva, trabalhava para comer. Nós estamos falando de um extrato bem baixo da pirâmide, na base. Então, muito provavelmente, alguns leitores da epístola que Tiago escreve aqui eram aqueles trabalhadores que tinham trabalhado na colheita, os grandes proprietários de terra receberam o resultado daquela colheita, mas quem trabalhou nelas ficou sem receber. Isso é uma opressão. E Tiago está denunciando. Portanto, é um evangelho prático, é um evangelho que tem as suas implicações éticas e morais. E Tiago diz assim, o salário dos trabalhadores estão clamando, né? Chegaram aos ouvidos do Senhor, o Senhor dos Exércitos, a palavra que ele usa aqui é Sabaote, que é o Deus onipotente, que comanda as hostes angelicais, que intervém na história, que ouve, e de fato a injustiça dos ricos tornou conhecida diante de Deus e o Senhor então os repreende. Uma última palavra aqui para entender essa exortação. Vamos chamar de egoísmo. Verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Vocês já ouviram a expressão, pecado chama outro pecado? Então, Tiago está fazendo aqui como um bom instrutor, ele está ampliando o quadro, essa denúncia contra os ricos. Então, é uma espiral moral para baixo. Tente imaginar isso. Ó. Então, começa com corrupção, que é o desvio, tanto da origem quanto da destinação do recurso, a cobiça, a fraude, e tudo isso é fruto do quê? Do egoísmo, o ego centrado. Então, o importante sou eu. Né? Isso é muito terrível, isso afeta todas as relações humanas, quando o eu está no centro. E há 3 declarações bem fortes aqui contra os ricos egoístas. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tiago não condena viver bem, não é? Nós não somos ascetas, não é pecado desfrutar dos prazeres da vida. A Bíblia diz que viver bem é dom de Deus e que devemos apreciar as boas dádivas que o Senhor dá. Agora, Tiago está condenando aqui uma vida nababesca às custas do outro. Viver bem oprimindo o outro, como resultado da opressão do outro. E a gente vê muito isso nesse mundo, né? A gente vê muito isso nesse mundo. Ou seja, enquanto alguns estão vivendo uma vida de nababo, os pobres gemem no campo com salário retido, né? E muitas vezes isso acontece com o próprio Estado, com o grande Leviatã oprimindo, né? E o nosso país, infelizmente, até pela sua matriz, ela tem esse raciocínio, né? O brasileiro trabalha quase mais de 5 meses já para sustentar essa grande máquina, né? Um grande Leviatã. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Então, é uma grande opressão. Um outro elemento, tens vivido nos prazeres. Esse é um verbo apresentado de forma negativa, apenas aqui no Novo Testamento, ou melhor, sempre de forma negativa no Novo Testamento, e aqui a censura é contra a luxúria, né?
Pecado da cobiça leva a pessoa a roubar, reter o salário de um trabalhador para manter uma vida de luxo. É como a pessoa que sonega o salário de um serviçal, né, de uma pessoa que está prestando um serviço ali, digamos, na sua casa para fazer uma viagem para o exterior. Então, é basicamente isso, né? Eu não posso te pagar. Mas por que não pagar? Porque eu tenho uma viagem para a França. Mas como é que é isso? Pô, se eu te pagar o teu salário, como é que eu vou tomar um chá na Angelina? Né? Fazer um passeio no Sena. Então, esse contrassenso. Então, oprime o próximo para viver no luxo. O dinheiro tomado do pobre em gastos e extravagância. O que o Tiago está falando aqui. Tendes vivido nos prazeres. E mais, tendes engordado o vosso coração para o dia da matança. Né? Em outras palavras, eles não sabem. Mas ao agir assim, eles estão se apresentando como um bezerro cevado para o dia da matança. Vocês estão achando que vão ter vantagem, não estão? Vocês estão só engordando para o dia da matança. O vingador vai vir. E vai acontecer o juízo. Deixa eu ler para vocês um comentário. Não é pecado desfrutar da prosperidade que Deus dá, mas é pecado a insensibilidade para com os pobres, a dissolução, o luxo, o desperdício num país cheio de pobres, o viver para satisfazer os desejos carnais sem negar-se a qualquer um deles. Tiago está denunciando aqui a extravagância, a opulência, a luxúria, a opressão do pobre. Aplicações finais, eu vou apenas ler aqui por conta do nosso tempo, algumas proposições. Nós vamos voltar a esse texto semana que vem. Exortação aos ricos, parte 2, para a gente fazer aqui outros recortes sobre o juízo, capítulo, o verso 1 e o verso 6. Mas quais são as aplicações para nós aqui? Vejam. Preciso que vocês guardem bem isso, gente. É muito sério. Ouçam. Poucas coisas testam tanto a condição espiritual de uma pessoa do que a forma como ela gasta seu dinheiro. Como é que nós conhecemos uma pessoa? O que a faz rir, o que a faz chorar, não é? O que a faz acordar de manhã entusiasmada para a vida, o que a deixa de cabisbaixo, não é? O livro que ela lê, os filmes que ela gosta, várias coisas revelam um pouco sobre aquela pessoa. Agora, o diagnóstico mais preciso é o orçamento. Me dá teu orçamento, está ali a descrição da tua alma. A maneira como nós gastamos nosso dinheiro revela quem nós somos. O dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. Tanto é que Jesus personaliza o dinheiro, né? Nós lemos ainda há pouco, Mateus 6, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Por que uma pessoa é capaz de pagar uma soma de valor num bem, por exemplo? Porque aquilo é valiosíssimo para ela. É capaz de sacrificar em favor daquilo. Por outro, não, isso aqui para mim não tem valor. A gente dá valor, ou a gente aplica nosso recurso, um projeto, naquilo que de fato a gente quer, que o coração está. Então, esse é um ponto. Segundo, não é pecado ser rico. Reitero isso aqui. Tem até um livro muito bom, porque o marxismo cultural, ou revolução marxista, sugeriu, né, aquela ideia da pobreza meritória. Teve um embaixador brasileiro, um homem gigante, notável, infelizmente desconhecido, chama-se José Meira Pena. Foi embaixador no Brasil, nos Estados Unidos há muito tempo. Ele lançou um livro na contramão, A Opção Preferencial pelos Ricos. Ele faz o contraponto, é um livro muito interessante. E é importante dizer isso porque nossa sociedade está muito dominada por ideologias que demonizam a riqueza e enaltecem a pobreza, né? Então tem a teologia da prosperidade e tem a teologia da miséria. Mas, volto a dizer, não é pecado ser rico. Agora, o que a Bíblia ensina? Embora não seja pecado ser rico, é um caminho perigoso e cheio de tentações. Extremamente perigoso. Uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a algumas pessoas é a pobreza. Eu te amo tanto, meu filho, que eu não vou te dar dinheiro. Ou como dizia minha avó, né? Começa a ganhar uma lãzinha, já se acha... Porque é a sensação de poder, de suficiência, né? O camarada está com uma dor de cabeça, ele não ora, não, ele compra um remédio, né? Então, hoje em dia tem até a indústria da produção de bebês. Então, o cara, dependendo do recurso, ele vai ter no médico e fala assim, olha, eu quero com olho tal, cabelo tal, já pode até produzir, porque
é o dinheiro, a capacidade do ser humano de controle, de gerência, de poder. Então, o que é sutilmente perigoso? Eu vou ler para vocês o que Paulo diz. Ora, os que querem ficar ricos, ele não disse que os ricos não, só o querer, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desfiaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vocês já encontraram algum texto de Paulo condenando a riqueza? É pecado ser rico, quem tem dinheiro aí pode queimar, pode... Ele não faz isso. Agora, o que ele disse como um homem muito sensato? Os que querem ficar ricos caem em muitas tentações, porque há um elemento muito sutil ali. Então, a riqueza é um dom. E é um caminho, ao mesmo tempo, bem espinhoso. Quanto mais, maior responsabilidade. Deixa eu avançar, porque não tenho mais tempo, eu vou tratar isso mais à frente, na semana que vem. A terceira aplicação. O dinheiro pode se tornar um ídolo escravizador. Eclesiastes. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Ou seja, conceito de insaciabilidade. Quanto mais tem, mais quer. Isso é um ídolo escravizador. E, por fim, o contentamento e a paz são resultado da confiança na providência do Senhor. Palavras do autor da carta aos Hebreus, gosto muito desse texto. Ele faz duas coisas, uma exortativa negativa e o encorajamento. Seja a vossa vida sem avareza, ponto. Seja a vossa vida sem avareza. Qual é o conceito de avareza? É a incapacidade de dividir. Seja a vossa vida sem avareza, ponto. Agora, parte positiva. Contentai-vos com o que tendes. Por quê? Porque ele tem dito, com base na promessa, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei, nunca jamais te abandonarei. Então, esse é o ponto. Não é um caminho bom. E essa exortação de Tiago aos ricos, embora muito provavelmente fossem ímpios, não tivessem tido acesso a essa mensagem, serviu tanto para exortar os crentes a não ir por o caminho de Balaão, e ao mesmo tempo ter consolo por saber que o Senhor, de fato, cuida de nós, nunca nos desampara, sempre nos sustentará, jamais nos abandonará. Vamos fechar por aqui? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar.
te agradeço.